a própria planta tem, né, óleos essenciais aqui que através dela mesma já passa para o ambiente. Mas ela está vibrando no ambiente. Isso já melhora muito o local. E aí o que os humanos fazem com isso? Eles se sintonizam, eles elevam a energia também. Ela é projetista de jardins vibracionais e professora de paisagismo. Define-se como uma apaixonada por criar espaços que vão além da estética e gosta de ressaltar que acredita no poder transformador da energia das plantas e das pessoas. Em 25 anos de experiência, coleciona projetos residenciais e comerciais de paisagismo e Feng Shui, que trazem harmonia e saúde para os que nele circulam. Eu converso agora com a paisagista Cláudia Canales. Clau, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui com a gente. Nossa primeira entrevista do ano. Uau. E eu tenho certeza que vai ser um papo repleto de good vibes. Eu trouxe até as plantas aqui para deixar essa good vibe do começo novo ano, gente, cenário novo. Plantas. Energia das plantas por todos os lados. O bate-papo vai ser assim, né? Mas não dá para vocês verem, mas está cheio de planta aqui. É lindo esse cenário. É um cenário vivo, né? Muito bom, bem legal. A ideia, a gente, como você, acredita muito na energia das plantas. Clau, mais de 20 anos de trajetória, né, voltadas ao paisagismo, e agora a gente falando também, né, da energia das plantas, dos jardins energéticos. Conta um pouquinho pra gente como começou a tua trajetória. Bom, eu sou uma pessoa mega urbana, eu sou de São Paulo capital, fiz faculdade lá. Uma paulista lá, que virou paisagista. Total. E aí eu saí de São Paulo e fui morar numa fazenda. Eu não sabia a diferença de um pé de milho e um coqueiro, né? Então aquela coisa, o que eu vou fazer? E aí comecei a trabalhar com as plantas, inclusive plantar, e comecei a perceber uma modificação na minha vida, né? Quanto mais eu lidava com as plantas, menos ansiosa eu ficava, mais abaixava, né, aquela agonia. E aí eu comecei a perceber que ali tinha alguma coisa. E comecei a estudar. Comecei a estudar primeiro os jardins normais, jardins convencionais, e depois comecei a ir para esse viés da energia das plantas. Vim para Curitiba, volta ao ambiente urbano, né? E agora fiz uma pós-graduação na PUC, fiz uma pós-graduação para começar a trabalhar mesmo, porque você não pode ficar só no sonho e só achando que a planta vai te dar alguma coisa, né? Você tem que fazer esta arrumação, você tem que gerir a planta, não? Tá em sintonia com ela. Você tem que, não é só joga lá e ela luta, né? Não, você tem que, né? Você tem que colocá-la no lugar onde ela vai ficar melhor. E aí começou essa trajetória do estudo das plantas e da energia delas. Assim, você defende muito, né, a planta como um meio de se ter saúde e bem-estar, né? Qual que você acha, como que funciona essa relação entre plantas, saúde e ambiente? Melis, o reino vegetal é o reino mais dadivoso que a gente tem. Ele se doa em tudo. Ele se doa em beleza, ele se doa em limpeza do ambiente, ele se doa em alimento, ele se doa de todas as formas, né? Então, quando você insere a planta num ambiente, o que acontece? A própria planta tem, né, óleos essenciais aqui que através dela mesma já passa para o ambiente. Então, quando você tem uma planta no ambiente, às vezes a gente não percebe,
na hora, sim, pelo olfato, mas ela está vibrando no ambiente. Isso já melhora muito o local, limpando, né, trazendo uma energia mais alta. E aí o que os humanos fazem com isso? Eles se sintonizam, eles elevam a energia também. Então aí fica perfeito, né? Fica muito perfeito. E fica... É uma coisa simples, não requer nenhuma técnica, não requer uma meditação, não requer respiração. Claro que se você fizer isso tudo, vai melhorar ainda mais. Muito mais. Potencializará os resultados. Muito, né? Mas não precisa. É uma coisa descomplicada. Ter plantas em casa e cuidar, né? E cuidar é uma coisa muito descomplicada e muito mágica. E eu percebi isso nos clientes. Os clientes. Veja, eu atendo pessoas de todas as profissões. E às vezes pessoas muito técnicas, né? Advogados, médicos, né? Pessoas muito ligadas à sua profissão. E eu percebia que o jardim era um fator de cura, de desestresse, né? De dar uma baixada, de colocar um pouco o pé na terra, na grama, de molhar o jardim. Então esses clientes, os mais acelerados, me ligavam no final de semana assim, no tempo ainda era ligar, né? Não tinha WhatsApp. Posso molhar o meu jardim? Então assim, isso era uma dádiva para mim. E você entende, quando a pessoa está cuidando do jardim, que ele faz assim, né? Ele faz que nem um brioche, fica lindo, maravilhoso, porque existe essa troca, né? Você nota, sim, realmente é algo que é muito perceptível, né? Eu acho impossível que uma pessoa não perceba o quanto a influência do verde em casa, ou o quanto te reenergiza você ficar sentado num jardim, né? E aí, Cláudio, falando disso, nos últimos tempos, vamos falar da última década, você notou alguma mudança na forma das pessoas se relacionarem com os espaços naturais? Totalmente. Isso refletiu nas casas, refletiu nos empreendimentos. Você vê agora empreendimentos verdes. Você vê agora Porque quando eu comecei a trabalhar com paisagismo, o jardim era o último lugar, aquele que estava cheio de tampa de caixa de passagem, de elétrica e tudo. Hoje o projeto de paisagismo entra junto com o arquitetônico. Ou seja, a gente faz compatibilização da engenharia, do arquiteto, do paisagista, do interiores, tudo é compatibilizado. E a planta está em todos os ambientes, todos. Ah, mas não tem um espacinho na varanda. Pronto, planta. Um vasinho ali no canto que seja. Um vasinho ali no canto que seja. E hoje isto vende, né? Antigamente, né, não tinha muito. Eu sou de São Paulo, eu morava na Rua Augusta, para quem conhece São Paulo, é uma rua muito movimentada, não tinha uma floreira, né? O terraço do prédio era cimento, não tinha um vaso hoje, né? Hoje é um apelo. Hoje é inconcebível. Nossa, inconcebível você não ter um verde. E as pessoas, elas estão tendo mais necessidade, apesar de não saberem direito cuidar, mas tem mais curiosidade, elas estão se lançando mais. Isso é muito bom, isso é muito bom. A gente, inclusive nós já fizemos algumas lives juntas, né, Clau? Na época da pandemia, falando muito sobre essa questão da energia das plantas, mas você nunca me contou como que foi essa descoberta da energia das plantas no teu trabalho. A gente percebe que ela tem um poder muito grande de mudar a atmosfera do ambiente. Mas em que momento você percebeu isso e começou a se dedicar a trazer essa mudança de energia para a vida das pessoas? Bom, para mim foi um divisor de águas, né? Porque primeiro esse assunto de energia das plantas era muito religioso, muito ligado à espiritualidade. Ok, isso perfeito. Existe também. Mas comecei a ler coisas sobre física quântica que trabalha a vibração dos ambientes. Então tudo tem vibração, né? Até essa cadeira tem vibração. E as plantas, muito mais.
E aí também o desenvolvimento de trabalhos de aromaterapia, que você vê muita presença da planta, o desenvolvimento do trabalho dos florais, sabe aqueles florais que a gente toma de gotinha? As gotinhas. É feito através da energia da planta e muda a vibração das pessoas. Plantas, bichos e crianças vão com florais super bem. E o que é o floral? Né? É a energia da planta condensada num potinho, né? Que você pode tomar, ingerir. Mas por que não ter? Porque ela também vai emitir a mesma energia, ela emite a mesma energia que tem ali concentrada no potinho. E aí quando eu comecei a descobrir isso e estudar, eu comecei a aplicar. E aí eu pegava, óbvio, eu não sou uma terapeuta, mas eu perguntava um pouquinho da vida da pessoa. Pessoa, estou cansada, olha, eu tenho problemas com o meu filho, o meu marido, ele não está aceitando que está envelhecendo. E a pessoa me contava essas coisas e de repente eu colocava ali para ela uma planta que mudava de cor em estações diferentes do ano, que caía as folhas, que mostrava a transitoriedade da vida, que mostrava que a gente pode ser bonito, novo, velho, amassadinho, né? Ou não, né? E tudo tem a sua beleza. E através de pequenas pinceladas, eu fui percebendo, claro, algumas melhoras, alguns pequenos lampejos de que aquilo estava fazendo bem. E aí, nunca mais. Quando a gente fala, né, traz essa questão da energia das plantas, né, que você foi percebendo e foi estudando, para o projeto paisagístico. Qual é a diferença de um projeto que ele está sendo projetado aliado a esse estudo energético e um projeto paisagístico puro e simples, que não tem essa aplicação junto? Olha, todo projeto paisagístico já é bom, né? Então, você já inserir a vegetação no local, já está 50%. A diferença quando você estuda a energia da planta é que você coloca a planta com a energia certa para aquela pessoa. Porque não é toda planta. Não é toda planta. Tem pessoas que falam assim, eu não tenho sorte nas plantas. Eu mato até suculenta. Eu mato cactus. Mas o que é isso? Não é que a planta é ruim ou a pessoa não tem boa energia. Não é isso. É que não existe uma sintonia. Então você precisa descobrir quais plantas você tem a sintonia. Sim. Porque aí a planta vai ficar feliz. E não tem regra. Cada pessoa tem um perfil se conecta com uma planta. E com várias, né? E cabe a nós, que estudamos isso, descobrir quais plantas. Porque se você não se conecta com uma samambaia, você pode ter milhares de samambaias e ela nunca vai ficar assim. Então você tem E tem pessoas que colocam a mão numa samambaia e ela brota. E aí você, que ódio. Mas eu tento, eu olho, eu crio, eu cuido, mas não é a minha planta. Então você tem que descobrir, e isso a gente ajuda, né? Quais plantas dentro do seu estilo de vida, dentro do seu estilo como pessoa, dentro da sua família, quais plantas que melhor se encaixam para que aquilo floresça. E como saber qual é a planta que floresce com você? Primeira coisa, intuição. Nós tivemos aqui um caso, né, que eu contei que o cactus ele tem uma energia de enfrentamento, uma energia muito forte. E a pessoa falou assim, nossa, eu tenho cactus e realmente estou precisando dessa energia. Então ela comprou sem saber, mas existiu espaço para intuição. O segundo que eu uso muito é o pêndulo. Eu tenho meus pêndulos de trabalho, então eu uso muito, eu me sintonizo com a pessoa, ou com aquela família, ou com aquele local, e ali eu vou escolhendo o grupo de plantas. E eu tenho surpresas assim, fantásticas, da pessoa falar assim, olha, essa planta era a planta da minha mãe, sabe? Uma coisa linda, a pessoa fala, nossa, eu não contei isso para você, mas a minha avó cultivava essa planta, eu tenho tantas recordações.
E aí a gente, através do pêndulo, e óbvio, né, sintonizar na pessoa, a gente vai descobrindo essas surpresas. E aí um jardim não é igual ao outro, né? Não tem essa coisa da moda só, ok, né? Tem plantas. O jardim não é fase, né? Ele tem um... No mercado, o jardim é fase. Nós estamos agora com a tendência dos jardins tropicais, que em Curitiba sofremos muito, porque Curitiba não é tropical, né? Então, é descobrir, cada local pede, né, o seu jardim. E aí milagres. Como que você explicaria essa questão da energia das plantas para um leigo? Alguém que te pergunte, mas Cláudio, o que é a energia das plantas? Primeiro, você precisa ter muito cuidado para explicar isso, né, em respeito à crença das pessoas. Normalmente, eu explico que a planta tem uma vibração, como qualquer ser tem uma vibração. Você tem eu tenho outra pessoa tem outra, e aí que nós vamos escolher as plantas para elas que melhor se conectam com a vibração dela. No começo fica uma coisa um pouco estranha, mas à medida do projeto que a gente vai desenvolvendo, a pessoa vai entendendo e ela vai se identificando com aquilo. E aí, de alguma forma, ela entende. Porque não dá assim para baixar um PowerPoint, assim, né? E falar, olha aqui, né? Porque é uma coisa muito intuitiva. E normalmente as pessoas que me procuram... Você tem que sentir, né? Tem que sentir. Tem que sentir. E aí, Melis, o que nós estamos? Nós estamos numa era muito tecnológica, que nós estamos deixando as conversas, a intuição, né? Estamos trocando muito pelas telas. Então, o jardim é um convite para que você desacelere, deixe um pouco o celular, olhe o que você tem em volta, veja o canto do pássaro. Contemple, né? Respire, porque a gente mal respira hoje, você reparou? A gente respira só até aquela coisa assim, aquele respirar assim, a gente não faz mais com tanta frequência, né? É só correria. Algo que se expande mais. E Cláudio, como que se propaga essa energia? Através do ar, vibração, né? Através do odor, você sente muito. Então, aquelas plantas de cheiro, por exemplo, o alecrim, que eu amo, é uma planta que tem, se você... Pena que ainda não tem cheiro, mas olha isso aqui. Ela leva a concentração. Ou seja, se você precisa... fazer um trabalho alecrim. Se você tem um filho que é muito disperso, né, que está naquela alecrim perto da onde ele fica mais, né? Coloca uma floreira de alecrim, né? Por exemplo, pai e mãe que estão com um filho em fase escolar. Alecrim no quarto. Alecrim para a criança. Espiritualidade, se você está sentindo que você está muito distante, né, do seu lado espiritual, lavanda, olha isso aqui. Nossa, é uma delícia. É uma delícia. Então, você já é levada, nessa hora, você já é levada a melhorar a sua vibração com a vibração da planta. Porque, Melis, a planta te traz 50%, mas os outros 50% é você que tem que conectar. Não adianta só ter planta para ficar bonito. Cláudio, assim, a gente tá primeira entrevista do ano, né? Hoje é dia 3 de janeiro. Então, o ano acabou de começar, é o momento da gente planejar o que a gente quer, quais as energias que a gente quer ter perto, o que a gente quer trazer. Que plantas, fale um pouquinho mais delas, da energia de cada uma delas, o que você orienta para quem eventualmente quer desenvolver a sua espiritualidade, quer ter um ano de paz, né? Precisa desenvolver algumas habilidades ou trazer algumas características para sua vida, assim. Quais que você acha que são as plantas que se conectam muito com essa energia de renovação que o ano novo traz? Legal, acho muito bom isso. Agora é o momento. Agora. Primeiro, acho que a gente aproveita esse final de ano e começo do novo ano, né, para fazer uma reflexão sobre a nossa vida.
Sempre é bom olhar para trás, foi bom, o que eu tenho que renovar. E a primeira coisa que eu falaria era olhar com mais carinho para ter plantas em casa. Algumas plantas são muito boas, por exemplo, prosperidade é a jiboia. Aí você vai falar, Cláudia, então quer dizer que se eu pegar uma folha de jiboia e colocar na orelha eu vou ter prosperidade? Não, não é isso, né? Mas o que a jiboia nos mostra? Ela se alastra por tudo. Então, ela pende. Se você colocar a jiboia aqui, ela vai correr por esse estúdio todo. Então, o que ela está te comunicando? Persevere, faça, vá. Você é capaz. Então, a jiboia é ótima para isso. A prosperidade é o resultado de um movimento seu que ela te convida a fazer. Exatamente. Ai, eu adoro quando a pessoa consegue traduzir. Suculentas não são boas para quem que está querendo fazer dieta, porque ela demonstra muita abundância. Tchau, suculenta. Tchau, suculenta. Não é a planta da dieta, por quê? Porque ela é uma gordinha, ela armazena, ela traz aquela questão de guardar. Então, assim, em contrapartida, é uma planta muito boa para você se autocuidar, né? O que eu tenho que olhar para mim, né? O que eu tenho que armazenar para mim bom, né? Que não seja gordura, né? Mas uma coisa boa, né? Bons pensamentos, né? Então, muitas coisas que não sejam gordura podem ser armazenadas. Ai, meu Deus, que horror. Por exemplo, se você está se achando fragilizada, a espada, né, ela tem essa energia da proteção. Ela é muito, muito clara nessa energia da proteção, inclusive usada em várias religiões como essa planta. E aí, posso contar um caos? Claro que você pode. Posso contar um caos com a arruda? Olha aqui. Diz que a arruda é mal olhado, né? A arruda é mal olhado. Mas o que é, pessoal? Não é que a arruda tem ali no óleo essencial dela o óleo do mal olhado. Não é isso. O que é? Ela tem um odor e um óleo essencial que ela te desperta. E toda pessoa desperta fica mais atenta. Ou seja, você se protege. E aí, tinha uma cliente que tinha um vaso enorme de arruda na porta da casa dela. E nós estávamos fazendo o jardim, e aí ela pegou e falou que ia receber uma visita. Uma prima, ela não gostava da prima, essa prima era muito difícil. A gente não deveria ter que receber em casa pessoas que têm uma energia que nos conecte com a sua, né? Com certeza. E depois me lembre de comentar sobre isso, porque a planta também ajuda nisso, tá? E aí, bom, sexta-feira fomos embora, voltamos na segunda para terminar o jardim, e ela veio até o jardim. Quando eu olho para a porta, o vaso, que era esplendoroso, parecia que tinha passado um lança-chamas. Era marrom o vaso, não era murcho, era marrom. E eu olhei para aquilo, falei para ela, mas o que aconteceu aqui? Ela olhou, nossa, não... Aí uma olhou para a outra e falou, acho que nós entendemos o que aconteceu. Sabe aquela visita? Exatamente. Então, a planta tem essa propriedade, né? Não, agora vamos falar que você comentou que às vezes ela influencia inclusive na energia para você não precisar receber energias negativas em casa. Isso é uma das coisas que eu acho mais dadivosa da planta. Se você tem plantas em casa, normalmente as plantas têm a sua vibração. Se você recebe uma pessoa que você não gosta, ou às vezes você chega junto com outra pessoa, né? A pessoa não se encaixa na vibração, ela não fica. É impressionante. A pessoa não fica, e se ficar, fica incomodada e não volta mais. Ok, você não precisou fazer um movimento. Isso que é lindo. E nós não percebemos isso, né? Nós não percebemos tantos dotes que as plantas podem nos dar que não sejam só beleza,
né? Não seja só, enfim, alimento. Né? Tem muita coisa envolvida, né? Então ela encaixa, a sua vibração fica, inclusive mães, de novo, né? Inclusive para fazer os filhos arrumarem a cama, para fazer arrumar a casa. Você tem uma planta específica para isso? Tem planta para tudo. As mães já virando o ano. Não, já estou vendo mãe entrando com facão. Cheias de conhecimento. Mãe entrando assim com facão. Mas assim, muito cuidado, porque a planta tem que estar feliz, né? Eu não posso, por exemplo, meu filho não se concentra bem, então eu vou plantar um vaso de alecrim no quarto dessa criança. Não posso, porque primeiro a necessidade da planta. Planta só pega a doença, aquele pulgãozinho, aquelas manchinhas brancas, quando ela não está feliz. Ela está te comunicando que você ou não está regando, ou você não está colocando no lugar certo, ou alguma coisa está acontecendo ali. E aí ela pega a praga para te dizer, olha, eu ainda não morri, mas estou em vias de, né? Então olhe mais para mim. Então, primeira necessidade não é ir socando plantas em todo lugar, mas descobrir quais são as necessidades dela para que ela fique feliz naquele ambiente. Então, planta de meia sombra, na meia sombra. Se você colocar no sol, ela esturrica, né? Planta de sol, no sol, né? Como que é a rega? 2, 3 vezes por semana, dá uma checada, coloca o dedinho, vê se está molhado. E aí a planta, sim, uma planta feliz, pode exalar pode exalar uma vibração boa. Quando a gente fala, as pessoas no geral têm muito medo, né, Clau? Dessa manutenção da planta, desse cuidado. Quantas vezes eu rego? Como que eu tenho que fazer? Qual é a quantidade de água? Para as pessoas que se julgam assim, com um dedinho podre, né, para cuidar de planta. Como que fica essa questão energética? Olha, nós ocidentais, a gente gosta muito de manuais, né? Então, regar 3 vezes ao dia durante 15 minutos, 3 segundos e 1/10, né? Com a planta, não é assim. O que a gente recomenda com a planta? E aí entra o lado, vamos dizer, energético da coisa. A sintonia. Você se conecta, óbvio, primeiro dá um Google, saiba como é essa planta, veja as necessidades dela, pergunta para alguém, livros, enfim, mas depois comece a entrar numa sintonia com a planta. Entenda o que ela está querendo te dizer. Cláudia, mas eu não tenho esse tempo para entender o que a planta está querendo me dizer. Pegue plantas fáceis. Tem plantas muito fáceis que não precisam de tanta rega. Deixa eu ver, orquídea. Orquídea é uma planta mega fácil. Ela tem a energia da paciência, né? E é uma planta qual, se você não colocar ela no sol direto, aquele solzinho da manhã, regar, borrifar e deixar ela quietinha, ela vai florescer no outro ano, né? Então, existem plantas fáceis. O lírio da paz, essa aqui chama Ripsalis. Essa planta aqui, gente, já arranquei, tá? Essa planta aqui, olha o aspecto dela. Ela é como se fossem várias antenas. Então é uma planta bem interessante para você colocar em locais que você quer que circule a energia. E você olha para essa cabeleira aqui, você já vê isso, né? Uma coisa mais enlouquecida, menos comportada, né? É uma planta mega fácil para... Suculenta, mega fácil para cuidar. Então comece pelas plantas fáceis. Vai aumentando o desafio gradativamente. Vai aumentando. O que a gente vê muito, a pessoa começa por um vaso e depois fica, a coisa vai se propagando, ela vai tomando gosto, mas você não precisa entrar em casa com facão, né? Você pode ter algumas plantas em alguns locais-chave, né? Principalmente porta de entrada. Porta de entrada, a planta seleciona quem entra. Ou seja, e você que entra pela porta de entrada, que você passou por uma planta, você também não é o mesmo. Você já pega absorve aquela energia. Mesmo que você não sinta, sabe, Melis? Não é uma coisa assim, tem que parar na porta e ficar... Não é isso, né? É você passar pela planta,
você já tem. Por isso, portas de entrada, você pode trabalhar com proteção, mas você pode trabalhar com flores, que é as boas-vindas, né? Que é entre, seja bem-vindo, né? Então, as portas de entrada recebem muito bem flores. E aí, cada caso é um caso, né? Uma planta que você recomenda para a porta de entrada de casa e qual é a energia dela? Veja, por exemplo, vai depender muito daquilo que você queira ter, né? Se você mora, por exemplo, numa casa de rua que precisa ter proteção, todas aquelas de proteção, né? Vai a espada, vai a guiné, a arruda mesmo, são plantas mais de proteção. Ótimo, não, moro num lugar tranquilo, não tenho problema, flores. De uma forma geral. De uma forma geral, vasos de flores, entradas floridas, né? Se você tiver espaço, aquela primavera bonita, florida. E perceba uma coisa, nos tempos nossos agora, que nós estamos muito tecnológicos, as flores sumiram dos jardins. Os jardins estão verdes. Muito mais verdes. Muito mais verdes. Problema nisso? Nenhum. São jardins elegantes, são bonitos, são verdes, né? São jardins que não cansam ao olhar. Mas já está tendo uma tendência de voltar a salpicar flores nos jardins. E aí não é aquela coisa vermelho, amarelo, azul, não. Uma cor específica. Um branco, um lilás, um amarelo, alguma coisa ali para dar, para naquele pano de fundo verde, dar um up. Né? Já tem muita tendência, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, tem já muita tá tendência, mais comum. Ainda que não chegou tanto. Mas... Como que a gente faz para obter ao máximo a energia da planta? Cuidar da planta. Cuidar da planta é a melhor coisa. É a mesma coisa se você não estiver bem e for convidada para uma festa, você vai ser aquela coisa, a chata da festa, né? A má companhia. E a planta é assim, cuidar, ter esse olhar, né? Não perceber só quando a planta já está em óbito, quase em óbito, né? Ai, meu Deus, o que eu faço? Então, assim, se você vai viajar, tem alguém para cuidar, né? Ou não... providencia algum bem-estar para a planta, né? Lembrar que a planta é um ser vivo, que é aquilo que a gente já incorporou com os pets, né? Com os cachorrinhos, né? Os gatos, enfim, a gente já incorporou isso como filhos, né? E as plantas é isso, são seres vivos e elas respondem, gente, elas respondem muito a esse estímulo e te ajudam muito, elas ajudam. E formas de você conseguir fazer essa manutenção de uma forma mais fácil, porque, por exemplo, vamos dizer, tem alguém, uma pessoa específica que viaja muito, quer ter planta em casa. Planta não é que nem pet que você consegue deixar na creche e tá tudo certo. Tem umas creches de planta que são comuns. Mas é muito assim, por exemplo, sistema de autoirrigação. O que você orienta para que mesmo para pessoas que ficam pouco tempo em casa, para que elas consigam manter a energia das plantas, né? E a saúde da plantinha sempre em alta. Bom, aí entra a tecnologia, a irrigação é tudo, né? Então, paredes verdes, por exemplo, jardins verticais, eu não faço sem irrigação. Porque ali tem um timer, ele liga na hora certa, ele faz tudo, né? Ele se autogere, né? Se você não tiver uma pessoa para regar, primeiro escolha plantas fáceis, né? Plantas fáceis. Tem pessoas que demandam de... Pessoas não, né? Plantas que demandam de uma irrigação semanal, por exemplo. Sim, escolha plantas fáceis que vão ficar num local. Não tenho. Aí tem alguns truquezinhos, são feios, mas vale muito a pena, porque ajuda a planta. Você tem um vaso, você pega 1 litro de garrafa PET, né? De refrigerante, lava bem, enche de água e emborca na planta aqui, assim, fica horroroso, mas você vai viajar, ninguém vai ver. E aí aquela água vai passando aos poucos para a planta. De uma forma gradativa. De uma forma mais, né? E a planta vai puxando mais.
que mais que eu poderia dizer? Os vasos auto-irrigáveis são muito pequenos, né? Eles são pequenininhos, normalmente não... Tem outra coisa também que dá para fazer mega horrorosa, mas funciona para vasos grandes, é você colocar, tem o vaso, né, vamos dizer o vaso grande aqui, aí você coloca um balde mesmo, você enche o balde de água e coloca um barbante ou vários barbantes, né, enterradinhos um pouco no vaso, para que essa umidade vá passando por capilaridade. Isso é outro truque que dá para fazer, né? Mas se você for aquela pessoa mega ocupada, coloque alguém para molhar, né? Porque eu acho que é sempre esse contato, né, com a planta, de outra pessoa com a planta, é sempre mais saudável. Ou deixe no quintal, né? Outra coisa que planta não gosta, pessoal, é isso. Você tem a planta aqui, aí amanhã você coloca a planta aqui. Aí depois de amanhã mudando você a vira planta de lugar. Ela odeia. Por quê? Porque ela se acostumou com esta luminosidade e aí você vira. Aí ela vai ter que... Aqui a face que já estava acostumada vai ter que lutar, e essa aqui que não estava acostumada, que já estava mais equilibrada, vai ter que lutar também. Então, ache o lugar melhor para a planta na casa que ninguém sofre. É mais fácil do que parece. É o ideal não mexer. O ideal é não mexer, é achar o lugar ideal, né? Agora, por exemplo, quando a gente está falando de uma orquídea, né, que depende muito do sol indireto, né, ou de o sol em determinados momentos do dia. Eu tô te perguntando porque eu, como já vi que você milhões e milhões de brasileiros, já matei algumas orquídeas, né? São as campeãs em lixeira de prédio, sabia? A orquídea, não, porque você disse que é tão fácil de cuidar. Eu pensei comigo aqui, fácil pra quem, né? Pra ela, só pode ser. Eu já tô imaginando um filme passando na cabeça de muita gente aqui. Não, e tem, uma vez eu fiz um curso lá na Orquidaria Rosita, né? Maravilhosa. E eles comentam, né? Eles perguntam no início do curso, quem aí nunca matou uma orquídea, né? Então não é tão fácil assim. Mas assim, porque como depende muito do sol indireto ou de um sol mais fraco em determinado horário do dia, as minhas orquídeas em casa, elas vão mudando, elas vão transitando de acordo com a estação. Agora coloca do lado da TV. Aí agora dá pra colocar ali. TV, meu Deus. Agora coloca ali no jardim de inverno. Agora, e você vai... Tem momentos do ano onde a orquídea vai parar na lavanderia. Jesus. Ok. Mas é só pra gente entender. Plantas que, né... por exemplo, porque tem épocas do ano onde o sol, por exemplo, ali no jardinzinho de inverno, né? Onde elas ficam, é muito mais forte do que em outras épocas. Como que você faz isso, Cláudio? Legal. E quando a gente está falando da energia aliada à saúde da planta, a gente tem que pensar um pouco junto das duas coisas. Tudo bem você colocar a sua orquídea na lavanderia porque é a melhor coisa para ela, mas a energia dela vai estar na lavanderia, suas roupas vão estar muito felizes. Mas o ideal é você achar o cantinho que tenha muita luminosidade, no caso da orquídea, tá? Que tenha muita luminosidade e que ela possa se adaptar. Porque na natureza, ela não fica pulando de árvore em árvore nas estações do ano, né? E a planta tem uma resiliência muito interessante. No inverno, ela entra em dormência, a maioria das plantas. A seiva baixa, ela entra num estado um pouquinho de crescimento quase nenhum, né? E ela fica quietinha ali esperando a estação passar. Nós deveríamos ter essa sabedoria, né? Chegava outono e inverno, a gente só devia beber vinho, ficar na lareira em casa. Não precisa se preocupar com nada. Nada, a gente deveria ficar plena no inverno. Mas, então assim, achar o lugar melhor, porque ali, nesse lugar, ela vai poder emanar a energia dela. O que acontece com a orquídea é que normalmente as pessoas ganham orquídea e elas ficam segurando a orquídea como se elas estivessem segurando uma bomba, porque a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. Ela acha bonito, ela agradece, mas ela fica, e agora, meu Deus, né? Então, assim, é procurar ler um pouquinho, né? Eu vejo muita orquídea dentro de cachepô.
Sabe o que é cachepô, né? É um sim. recipiente totalmente escuro. E a orquídea, ela gosta de ter as raízes, essa partezinha aqui, né? Essa partezinha aqui, ela gosta de ter as raízes na luminosidade. Então, isso aqui é ótimo para orquídea. Um vaso escuro não é muito bom para orquídea. O ideal é que seja transparente, né? Que você consiga... Exato, transparente. Ou amarradinha numa árvore ou alguma coisa assim. Então, assim, moral da história, né? Brincamos, falamos. Ache o lugar melhor para a planta, que ela possa emitir aquela energia que você espera do local, né? E a planta vai ser feliz e você também. É uma troca. É uma troca, porque você não vai ter que ficar a inverno. E por favor, gente, do lado da televisão, nunca. Ah, não pode? Por quê? Pela vibração da televisão. Mata a vibração da planta, coitada. A planta fica assim, né? Então, do lado da televisão, cactus nunca pode, mais. até cactus. Me fala, Clau, energia então. do cactus. Legal. Essa energia de enfrentamento. Legal. Quem são as pessoas ideais para ter um cactus em casa? Veja, muita gente fala que determinadas plantas têm energia ruim. Eu não acredito nisso. Eu acho que todas as plantas, o reino vegetal é de Deus. Eu acho que não tem planta que traga. A gente ouvia falar, não, a samambaia desce, então o dinheiro cai. Você não pode ter tal planta porque a mãe morre. Sabe aquelas coisas? Sério? Tinha. Veja, eu não acredito nisso. Agora, igual as pessoas, os cactos têm uma energia particular, que é uma energia forte, né? Você é uma mulher forte. Se você tiver cactos em casa, você passa por cima de todo mundo, inclusive de você mesma. Você tem que trabalhar a suavidade, a paciência, né? Sem matar a orquídea. Sem matar a orquídea, pelo amor de Deus. Se você... Então, assim, a planta, ela tem uma energia e uma vibração que serve para determinadas pessoas, para outras não. Mas não dá para rotular. São pessoas, no geral, mais suaves. Sim. Pessoas mais tranquilas. Eu tenho um problema, não consigo emprego porque eu não consigo ir bem numa entrevista. Trabalha a energia do cactus, né? Vai confiante. O cactus, ele acaba trazendo, assim, a energia do enfrentamento, mas ele acaba trazendo muita força. Força, posicionamento. Você não tem dúvida do posicionamento dele, né? Com toda certeza. Não tem. E aquela coisa que as pessoas pedem para podar, não, né? Porque através desses, né, são as folhinhas modificadas dele, que são os espinhos, ele puxa energia. Então é uma planta que tá toda hora, é como se fosse uma planta que estivesse numa rave. Ela tá toda hora assim. Agora, já a nossa lavanda, não. Então, se você quiser trazer um pouco mais de espiritualidade para sua vida nesse ano agora que está começando, lavanda é a planta, né? Trabalha lá, pleníssimo sol, não pode ficar dentro de casa, não pode ficar do lado da televisão. Pleno sol, não gosta de muita água, tem que ter um solo bem drenado para não encharcar, né? Cuidando dela, ela vai linda e fica maravilhosa. Não, é bem assim, o aroma, né? O cheiro da lavanda é maravilhoso. Você me perguntou, né? Planta na porta de casa, entra um vaso de lavanda que fique no sol, né? Você entra por aquela porta, você nunca é a mesma pessoa. Você é uma pessoa lá fora, outra quando você entra. Clau, foi uma delícia te receber. Nossa, o papo maravilhoso, maravilhoso. Não podia começar o ano com energia melhor. Pra gente finalizar, eu queria saber que mensagem você deixa para as pessoas que querem começar o ano com uma energia renovada e ter plantas em casa, que realmente querem trazer esse olhar, esse cuidado com as plantas para sua vida. Hoje eu vou falar até para lá, tá? Eu acho que assim, que encarar a planta não como um objeto de decoração,
encarar a planta como um ser vivo, um ser que precisa de cuidados, que está mais para ajudar do que para atrapalhar, que tem uma benevolência, uma paciência enorme com os nossos erros, né? Com os erros que a gente não sabe cuidar. Então, para que tenha um novo olhar, para que adquira uma planta, não por impulso, não por moda, mas sim tenha um novo olhar para a planta, que eu tenho certeza que muita coisa vai mudar na sua vida. Maravilhoso. Clau, muito obrigada. Que você tenha um 2025 abençoado, com a energia de todas as plantas, repleto de coisas boas, e que você tenha ainda mais felicidade, ainda mais sucesso, e que você consiga levar essa energia tão linda que você carrega em você para a vida das pessoas. Amém. Que consigamos. Pessoal, eu encerro aqui a entrevista com a paisagista Cláudia Canales. Semana que vem nós continuaremos falando, né, sobre a área externa da casa, um olhar sobre a área de convívio da casa, mas na semana que vem a pauta são as piscinas. E qual é a piscina ideal para a sua casa? O nosso entrevistado é o diretor da DJO Piscinas, Jerônimo Machado. Até lá!